Enquanto isso, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, definiu que o ministro Alexandre de Moraes será o relator da ação do PSOL, que questiona a decisão do Congresso de derrubar o aumento do IOF. Assunto para a repórter Janaína Camelo. A gente continua em Brasília. O partido o partido pede a suspensão do projeto legislativo, como a gente viu na semana passada, quando o Congresso fez a derrubada. Não é isso, Janaína? Bem-vinda, boa noite. Exatamente, né, Tiago? Boa noite para você também, bom jornal para você, boa noite a todos que estão nos assistindo. O pessoal alega aí que o Congresso só poderia derrubar esses decretos se houvesse ali identificado uma exorbitância do poder do presidente da República. E aí diz que nesse caso do IOF não houve isso, né, que ali o governo estava apenas aumentando, prevendo o aumento ali de alíquotas de um imposto, não sendo identificado ali, de que houve, nas palavras ali do partido nessa ação, não houve qualquer desrespeito ao limite da atuação normativa. Então, o pessoal diz que o Congresso foi além da sua competência e acabou violando o princípio da separação entre os poderes. Então, agora essa ação é uma ação direta de inconstitucionalidade, vai ficar a cargo ali da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, por decisão do presidente do STF, o ministro Barroso, que atendeu, Tiago, a um pedido do ministro Gilmar Mendes, porque inicialmente foi o Gilmar Mendes quem foi o escolhido por sorteio a relatar essa ação, isso na sexta-feira, mas ali imediatamente o ministro pediu que fosse redistribuída essa relatoria, fez esse pedido ali em despacho formalmente ali para a presidência do STF, quem tem essa responsabilidade de designar a relatoria, e o ministro Gilmar Mendes mencionando, já que o ministro Alexandre de Moraes, ele já é relator de uma ação ali que trata de um mesmo objeto. No caso, é uma ação que foi apresentada pelo PL, mas contra o decreto do Lula. Então, agora o ministro Alexandre de Moraes, ele vai relatar essas duas ações correlatas, uma do PSOL contra a atuação do Legislativo e a do PL contra a atuação do Poder Executivo, né? O ministro Barroso atendeu o pedido do ministro Gilmar Mendes, que diz que haveria ali um risco de conflito nessas decisões, né? Poderia haver uma diferença ali e teria então que evitar esse conflito. Agora, Tiago, antes do PSOL entrar com essa ação, já havia um entendimento ali quase que certo entre a AGU e o Palácio do Planalto para também judicializar esse tema aqui no STF. Agora, com essa ação, já que do PSOL, a Advocacia Geral da União está avaliando se realmente há necessidade de manter essa intenção de judicializar, também entrar com outra ação aqui no STF por parte ali do Poder Executivo, ou se isso poderia gerar um desgaste ainda maior, né, entre o governo federal e o Congresso Nacional. Então, essa expectativa ali com relação a essa atuação do Poder Executivo, se vai entrar ou não com outra ação aqui no STF com relação ao IOF, ou se vai manter mesmo essa ação ali do PSOL. O ministro Alexandre de Moraes, amanhã o STF entra em recesso, Tiago, mas o ministro Alexandre de Moraes, ele já informou que ele não vai parar, ele vai continuar despachando no gabinete, não, que ele vai tratar aí, né, dessa questão aí do IOF nos próximos dias, Tiago. É isso, então amanhã começa o recesso, mas de qualquer forma os ministros permanecem de plantão também. Janaína Camelo de Brasília, até daqui a pouco, mais um giro com os nossos comentaristas. Começo agora por você, professora Cássio Miranda. De uma certa maneira, né, nessa discussão que a gente vem acompanhando, como a Janaína destacou, o Planalto chegou a cogitar de entrar também no Supremo. Claro que esse é um assunto para a Dora, para fazer essa análise política. Do ponto de vista jurídico, de que forma esse momento do Supremo poderá, de uma certa maneira, abrir essa intenção do governo de conseguir a derrubada dessa decisão do Congresso Nacional? Isso fere, não fere os poderes? Que análise a gente pode fazer em relação a isso? Tiago, começando pelo começo, como diria o poeta, são dois institutos jurídicos aí que a gente tem que levar em consideração: litispendência e prevenção, fugindo do juridiquês. Quando acontece a litispendência, quando há uma ação parecida já tramitando naquele tribunal, e há a prevenção quando o juiz que está julgando essa ação anterior parecida também será responsável pela ação posterior. E é um instituto que existe para que a gente não tenha duas ações cujos objetos são parecidos no mesmo tribunal,
julgadas por juízes diferentes e, obviamente, com resultados diferentes. Então, é isso que está acontecendo nesse momento no Congresso. Agora, o Poder Executivo judicializar esta questão é muito indicativo do momento que nós vivemos. Há nitidamente uma judicialização do processo político. E, normalmente, quando um ator político perdia aquela disputa, ele se dava por satisfeito. Agora eles têm mais uma instância, que é a instância judiciária. Ô Dora, o PSOL faz entre aspas, o trabalho do governo para que o governo Lula não tenha que ingressar no Supremo, o que geraria mais desgaste ainda, apesar da intenção do próprio presidente Lula de judicializar essa questão? Olha, pelo jeito é o que está acontecendo mesmo, porque quando o presidente diz que manda a AGU preparar tudo, ele marca aquela posição, né? Não estou submisso ao Congresso, estou disposto a enfrentar. Então, ele marca essa posição. No momento em que ele não dá o start, não dá o sinal verde para efetivamente se apresentar, e o pessoal já tem uma ação do mesmo assunto, ele fica numa situação confortável, porque se perder, é o pessoal que vai perder, tá certo? Se ganhar, compartilha a vitória, né? Foi uma vitória do governo. Então, vamos ver, estou achando que é muito sintomática essa hesitação, não podemos chamar de hesitação, porque seria algo proposital, né? Essa demora do governo em efetivar essa ação, que de qualquer maneira, mesmo que não entre, terceirize para o PSOL, obviamente que o Congresso vai entender isso, já que já está explícita, ou explicitada, melhor dizendo, a intenção do presidente da República, obviamente que o Congresso vai botar isso na conta do Palácio do Planalto. Cássio, acho que é importante explicar para a nossa audiência, com o Supremo em recesso, essa é uma decisão que caberá ao plenário virtual ou essa questão pode ser adiada para a volta do recesso? Aí seria em alguma turma ou no plenário? Como é que se daria isso? Num primeiro momento, ela pode se dar no plenário virtual. Agora, se algum ministro, por alguma razão, entender por bem submeter a uma sessão presencial, isso pode acontecer também. E creio, diante da importância do tema e principalmente diante da confusão política que se tem em torno do tema, que isso vá ser submetido ao plenário do Supremo Tribunal Federal de forma presencial, com uma peculiaridade que foi muito bem indicada por você. Nós estamos no recesso. A rigor, decisões emergenciais são tomadas pelo presidente. E, diferentemente do legislativo, não há uma possibilidade de se suspender este recesso. Então, a decisão ficará para a partir de agosto, levando em consideração o que foi dito anteriormente. Alguém, com certeza, vai avocar para que esse julgamento se dê em plenário pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal.